Olá, amigos. Deixa eu dar a impressão aqui sobre o que tem sido a viagem, o primeiro dia. O primeiro dia foi incrível, foi muito emocionante. Começamos o dia com uma temperatura baixa, 6 graus e vento, e foi muito legal ter visitado de barco, embora tivesse frio e vento. Ali você vê tanto o continente asiático quanto o continente europeu, e muito legal ver todas a história, né, dos confrontos, a história também do desenvolvimento de Istambul, da Turquia. Depois nós visitamos o mercado de especiarias, um mercado muito legal, um mercado que eles vendem vários doces típicos daqui. Os vendedores são muito gentis, as lojas são muito bem organizadas, tudo muito limpo, então gostamos bastante. Visitamos depois a mesquita, né? Uma mesquita, e nós estamos na época do Ramadã, então nessa época muito cheia, com muito segurança, muitos policiais, mas assim, tudo muito tranquilo. Pudemos captar as imagens, pudemos ali ter tranquilidade no deslocamento ali dentro da mesquita, sem problemas. E o que chamou a atenção foi o mosaico da Trindade ali, né, de Jesus, ainda preservado na mesquita. E por fim visitamos ali o museu arqueológico, e que foi assim uma bênção, principalmente estarmos juntos com o Saião, né? Ele traz muitos dados, vê ali os primeiros fragmentos de escrita, vê o desenvolvimento linguístico, o desenvolvimento científico humano e o desenvolvimento de fé. Então foi um período assim muito legal. Espero que hoje seja também tão bom. Eu particularmente estou muito emocionado por ir para Nicéia, ver o primeiro concílio, ali o lugar do primeiro concílio, como isso foi determinante para a cristologia, de Cristo como Filho de Deus, o Deus encarnado. E a partir do concílio de Nicéia, a cristologia foi cada vez mais desenvolvida, o que estava sendo colocado em xeque à época. Então, espero que você continue curtindo aqui as nossas captações, esse caminhar aqui da Biblos, da Igreja Tayã, e que possamos continuar captando essas imagens e mostrando um pouco para você do que é essa região, os caminhos de Paulo, o desenvolvimento teológico, e que Deus assim continue nos abençoando, tá bom? Grande abraços e até mais. Olá, pessoal, estamos hoje aqui, Bom dia! caminho de Nicéia, todo mundo muito animado, sem frio. Aê. Bom, pessoal, bem-vindos todos aqui. A gente está de fato nessa cidade aqui que tem bastante importância em porcelana, azulejo atualmente, né? E olhando para o passado, vocês sabem que à medida em que a fé cresceu e se desenvolveu no ambiente do mundo grego e romano, houve toda uma necessidade de se entender exatamente o que era mais importante de todo mundo a ter consciência. E nesse mundo novo era importante saber de fato do que a gente está falando quando a gente fala a respeito de Deus, né?
E aqui então surge essa necessidade dessa cristandade começar a conversar um com o outro para poder entender, né, o que está se percebendo sobre a pessoa de Cristo e sobre a questão do próprio Deus. Então surge o que a gente vai entender como concílio, né, para tomar decisão. A gente tem um concílio no Novo Testamento, no ano 49, concílio de Jerusalém, em Atos 15, e aqui surge no ano 325 aquilo que vai ser uma das referências mais importantes de toda a cristandade. E aqui eu queria que a gente pensasse então em algumas coisas importantes. Primeiro, entender a caminhada histórica da fé. Se a gente não entende isso, a gente repete uma série de equívocos, erros e inadequações do passado. Segundo, a gente entender que o povo de Deus precisa chegar a uma compreensão, né? Nós não somos a nossa tradição peculiar e particular apenas, né? Aqui havia uma série de confusões e entender aquilo que vai ser uma das referências mais importantes da compreensão do ensinamento cristão. E aí eu vou pensar aqui e vou ler para vocês, né, para a gente recordar esse concílio, que a tradição diz que foi exatamente aqui, né? Pode ser que sim, há uma certa dúvida sobre o quarto século, com certeza o concílio do 8º século sim, mas aquilo que se define, chegou-se à conclusão importante que diz: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado. Muito importante entender a diferença. Criado de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e tornou-se homem, que foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Na Igreja Una, Santa, Universal e Apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Nicéia é um dos lugares mais importantes na teologia e na constituição de igreja. Qual a importância desse lugar na construção do que é a igreja hoje, Sayão? Olha, Ito, aqui, Nicéia, cidade de Iznik, na Turquia, aqui não muito longe de Istambul, nós temos essa localidade que com certeza foi o local do segundo concílio e, como muitos pensam, talvez do primeiro também. A cristandade estava tentando refletir bem sobre quem é Jesus, como se entende Deus, por que parece termos o Pai, o Filho e o Espírito, e o consenso no ano 325, né, especialmente com o papel de Atanásio, marcou uma unidade da igreja, né, questionou uma série de outras ideias, especialmente o arianismo, que tinha força naquele momento,
e definiu nitidamente que Deus é um só e que subsistem três pessoas distintas, marcando essa unidade e diversidade naquilo que nós chamamos de Santíssima Trindade, e também valorizando a unidade da igreja em termos doutrinários, a importância adequada do que a gente entende por ortodoxia, e também entender que a relação com Deus envolve esse aspecto tão valioso dos aspectos relacionais, sociais, que tem desdobramentos que até recentemente, né, pega um estudioso como Pannenberg, por exemplo, vai trabalhar muito, né, essa questão que tem bastante validade. Uma experiência muito boa estar aqui em Nicéia. E é emocionante saber que já no terceiro século a igreja ela tinha uma diversidade de pensamento, mas encontrava a unidade pelos concílios, que falta um pouco hoje, né? É verdade, né? A gente hoje tem uma diversidade exagerada de pensamento que às vezes está presente por falta de conhecimento da história, por compreender a prioridade de certas questões que são inalienáveis, e porque a gente segue um pouco dessa fragmentação moderna, esse particularismo, né, exagerado, e às vezes a gente brinca que hoje tem mais denominação do que crentes, então é uma coisa para se pensar seriamente. É isso aí, continuamos a nossa viagem, muita coisa para aprender.